Gravidez tubária ou nas trompas? Infelizmente acontece e nesses casos não há como levar a gestação adiante. Mas quando e por que isso ocorre? Quais são os exames feitos nas trompas? E como funciona este órgão da mulher? Quem vai responder nossas dúvidas é o especialista em reprodução humana, Dr. Matheus Roque. Doutor, o que são as trompas? Bom, Roberta, de maneira bem objetiva, as trompas ou as tubas uterinas, ela é algo que permite que uma gravidez natural possa ocorrer numa mulher. É ela que permite o encontro do espermatozoide com o óvulo para a formação do embrião e ela que vai levar esse embrião até o útero para que possa ter implantação e finalmente a gravidez. Então, é algo fundamental que a gente vai conversar muito bem sobre ele aqui. Então, daqui a pouco o doutor fala mais sobre as trompas. certeza. Vamos sentar, doutor, por favor. E doutor Matheus, Roberta também está aqui com a gente. A Cláudia Fernandes, que tem 3 filhos, né, Cláudia? Sim. Quem são seus filhos? Danilo tem 18, a Aline tem 12 e o Bruno 11. Mas diz Tenho que 3 filhos. você teve 5 gestações. 5 gestações. Então você acabou sofrendo abortos. Eu tive um aborto espontâneo depois do Danilo, aí depois eu tive uma gravidez ectópica. Que é o mesmo nome, ectópica ou tubária, Tubária. é isso, doutor? Na verdade, a gravidez tubária é um tipo de uma gravidez ectópica. A gravidez ectópica é quando esse embrião implanta ou adere, gruda, no local diferente da cavidade uterina. Para que uma gravidez evolua, ele tem que aderir no endométrio, que recobre o útero da mulher por dentro, mas ele pode implantar em outros locais. Na tuba, que seria uma gravidez tubária, ou pode no ovário, cair dentro de cavidade abdominal. Então, a tubária é o tipo mais comum de gravidez ectópica. E aí não deu para levar essa gravidez para frente, quando aconteceu na tuba, Na Cláudia? verdade, quando eu achei que eu estava grávida, eu fui ao médico em novembro, relatando que eu estava com dores e fizemos um ultrassom. E no ultrassom deu que eu não tinha um bebê no útero. Mas aí eu continuei com essa gestação que a gente não sabia que estava na trompa, trompa direita. E eu estava fazendo aula de yoga, já não conseguia mais me exercitar. E em dezembro eu estava na praia, tive que fazer outro exame, deu de novo que não tinha nada. Resumo, em janeiro eu fui ao médico e disse para ele, doutor, eu não aguento mais, eu estou muito mal. E estava realmente muito mal. Só que eu tenho um detalhe dessa gravidez. Eu tinha dor na batata da perna. E eu sempre relatava, ele dizia, o que dói? Eu dizia, minha batata da perna doía. E aí ele falou, olha, para o meu marido, sua mulher está aqui pela 3ª vez, vamos então fazer um beta-HCG. Por que não foi feito antes isso? Cláudia, nesse momento nunca tinha sido feito um beta-HCG nesse período todo? Não, só ultrassom, só Porque ultrassom. dá positivo, né? Sim, aí... Quando ela está grávida mesmo, sim, que na trompa dá positivo. Aí foi feito um exame de beta-HCG e aí deu que eu estava grávida. Fiquei super feliz, mas aí até o médico dizer, não, esse bebê não está no seu útero, esse bebê está na trompa. Doutor, não dá para levar adiante? Não dá, é claro, principalmente na tuba uterina, o grande risco tendo uma gestação tubária é que ali não tem como essa gravidez evoluir e o grande risco é dessa tuba romper. E às vezes vira uma situação de emergência, com sangramento e risco de vida para a mulher. E como interromper essa gravidez, doutor? Na verdade, quando se faz um diagnóstico precoce, em algumas situações a gente faz o diagnóstico da gravidez ectópica ou da gravidez tubária e às vezes ela propriamente já não está evoluindo. Quando esse diagnóstico é logo no começo, a gente pode acompanhar com o beta-HCG, que às vezes ele está caindo e isso está se resolvendo espontaneamente. Ou às vezes com medicação ou, em último caso, partir para uma cirurgia. Foi o seu caso? Você teve que fazer a Fiz uma cirurgia? videolaparoscopia. Sim. Mas você precisou retirar a trompa, não? Sim, eu perdi a trompa direita. Aí as minhas chances de engravidar foram bem baixas, né? Mas depois você ainda teve mais 2 filhos. Não, aí eu fiz a estereossalpingografia, porque a trompa era aderente, obstruída, então eu fiz esse exame horroroso e deu que eu não tinha mais condições de engravidar. Quer dizer, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse exame, né, que tem esse nome horroroso e também tem muito mito em relação a ele, se dói, se não dói. E, doutor, aí a mulher com uma trompa só pode engravidar? Pode engravidar, pode. Isso é uma dúvida muito frequente, né? E o que é interessante, a trompa ou a tuba uterina, ela está conectada no útero, mas ela não é grudada, não é ligada no ovário. Ela tem toda uma mobilidade dentro da barriga, dentro da cavidade abdominal. Então, a gente vai ver, quando a doutora falar sobre exame, diversas coisas que a gente pode avaliar com um exame bem feito.
Essa tuba ela pode se movimentar e ir para o ovário do outro lado. Então, não necessariamente uma mulher com uma tuba só tem que ovular daquele lado que a tuba está. Ela pode ir para o outro lado e pegar aquele óvulo e ter, e pode engravidar com certeza com uma única tuba, com certeza. Doutora, eu quero aproveitar e trazer a pergunta da telespectadora Lia Isadora Silva, de Almeirim, no Pará. Ela fez a seguinte pergunta, para quem fez a retirada de trompas, quais as mudanças no corpo após a retirada? Simplesmente o fato de retirar a trompa uterina não quer dizer que ela vai ter sintomas se ela não tiver nada associado, nenhuma complicação associada àquele problema. Às vezes é muito comum mulheres, retirei a trompa e tenho dor, eu tenho outros sintomas, às vezes está relacionado a doenças associadas, por exemplo, a endometriose. É algo muito comum da gente retirar ou indicar a retirada de trompa, da trompa uterina em pacientes com um quadro de endometriose que acaba levando àquela não funcionalidade daquela trompa. Então, muitos dos sintomas são por outros problemas e não necessariamente pela retirada da trompa em si. Eu fiquei só curiosa, tinha alguma relação com a dor na batata da perna com uma gravidez tubária? Você não descobriu? Não, eu não descobri, mas foi uma coisa que eu fiquei muito Chamou antenada. Mas assim, não tem relação, doutor? Teoricamente, não. A não ser que a gente imaginasse que aquele crescimento levando a alguma compressão de algum vaso, alguma veia que drenasse daquela região, mas a princípio não. Bom, e seu médico comeu bola, então. A gente pode dizer que aconteceu isso, infelizmente, né? Então, na dúvida, a gente vê que precisa, não custa nada fazer um exame para ver se a mulher está grávida. Sim. Então, olha, a gente já continua essa conversa. O Momento Papo de Mãe volta já. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre as trompas. E eu converso agora com a Cássia Domit, especialista em diagnóstico por imagem, sobre o temido exame, que só o nome já assusta, né, doutora? Qual o nome do exame? Esterossalpingografia. E como que é esse exame? Ele avalia as trompas da mulher? Porque assim, a gente sabe que muitas mulheres que têm dificuldade para engravidar, eles pedem esse exame. Sim, esse exame hoje é muito utilizado, aliás, ele é um exame de muita história. Hoje, mais ainda, hoje se utiliza esse exame para se avaliar todo o trajeto que o espermatozoide vai percorrer para encontrar o óvulo materno. Então, a gente injeta um contraste através do colo uterino, ele vai desenhar toda a cavidade uterina e as trompas, que são fundamentais, que vão conduzir o esperma do encontro ao óvulo. É assim que a gente faz. E, além disso, além de avaliar as trompas por dentro, ele vai avaliar todo o entorno das trompas, se elas estão obstruídas externamente ou se existe algum outro componente, alguma outra doença pélvica que possa interferir nesse processo. E, doutora, esse exame dói? Porque a gente já ouviu várias histórias, as mulheres ficam com medo desse exame. Ele realmente dói? É difícil falar, mas eu posso dizer que na forma como nós fazemos é um exame muito tranquilo, porque usamos materiais completamente diferentes e não usamos de maneira nenhuma as pinças que apertam e tracionam o colo do útero, que é o mecanismo que mais gera dor na paciente. O pinçamento e a tração do colo uterino. Quer dizer, esse exame evoluiu com a medicina. Muito, inclusive os materiais. Hoje nós usamos um catéter super fino, flexível, que se introduz só na entradinha do colo do útero e é o suficiente esse catéter para você injetar o contraste e para você ter um exame com conforto. Doutora, muito obrigada pelas orientações. A doutora tem site para deixar? Tenho sim, é um site, está no Facebook, inclusive também, www.esterossemdor.com.br. Obrigada. E, doutor, esse exame na rede pública, ele já é moderno assim ou ainda é feito da maneira antiga? A esterossalpingografia, como vocês falaram, é o grande terror, né, nas pacientes que estão procurando pela gravidez e que não conseguem. É o exame fundamental para a gente poder direcionar qual a melhor forma de tratamento. E, como a doutora falou, é totalmente dependente da técnica que é empregada, da paciente ter dor ou não ter dor, o equipamento, os aparelhos que você usa para se fazer o exame, a maneira de injetar o contraste. Então, quando a gente pega, às vezes, a rede pública ou muitos dos locais onde se faz por plano de saúde, não necessariamente são com as técnicas que a doutora falou.
Mas tem direito a esse exame, né? Tem, o exame tem direito. Às vezes se demora, hoje está tendo uma dificuldade muito grande para se marcar esse exame. Geralmente a mulher tem que aguardar menstruar para ir marcar, porque tem um período específico do ciclo menstrual que ela faz esse exame. Então, muitas vezes, o paciente demora 1, 2, 3 meses para retornar porque ela não conseguiu marcar o exame. E pela rede pública, com certeza, tem uma demora muito grande. E a qualidade do exame é fundamental para a gente direcionar realmente a melhor forma de tratamento. E, doutor, por que as trompas ficam obstruídas? Aí são diversos fatores, né? Os dois principais, a gente poderia falar em processos infecciosos, às vezes, e o outro grande problema é endometriose. Tá? Algumas infecções não dão sintomas nenhum, aquela mulher não trata e pode acabar levando alterações na trompa e mesmo dentro da barriga, cavidade uterina, levando à obstrução. Quando você fez o exame, Cláudia, você sentiu dor, sentiu cólica? Como que foi? Foi horrível, mas né, na minha época... Eu tenho que ser sincera também, né? Foi muito ruim. E o resultado deu que a única trompa que eu tinha era aderente e obstruída. E as minhas chances de engravidar eram nulas. Aí você fez algum tratamento? Não fiz tratamento e... Engravidou? Engravidei da Aline. Aí, quando eu tive a Aline, o médico não laqueou, porque ele disse, olha, veio por Deus a Aline, a sua trompa era isso mesmo que dizia o exame. E aí, na quarentena, eu namorei e engravidei do Bruno. Quer dizer, os filhos dela têm 11 meses de diferença, né? E isso acontece mesmo, né, doutor? Quer dizer, com uma trompa só, com a trompa obstruída, a mulher pode engravidar. Com certeza. A gente nunca pode falar para um casal, é impossível, jamais. Tem diversos casos, problemas no homem ou na mulher, que engravidam, apesar de falar que as chances são muito baixas e acabam engravidando. Doutor, eu tenho agora aqui a pergunta da Camila Galvão, de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Ela diz o seguinte: eu tive apendicite com 12 anos e estourou em uma trompa. Daí, então, o médico relatou que jamais eu poderia engravidar. O tempo passou, até minha menstruação era diferente, nunca tomei anticoncepcional e já tive várias falhas. Hoje, com 25 anos, estou grávida de 38 semanas, porém sofri a gravidez toda com infecção urinária. Isso pode ter alguma relação com essa cirurgia? Eu só tenho uma trompa e sinto muita cólica. A questão das infecções é muito comum durante uma gravidez. Mulheres com quadros da parte urinária não necessariamente têm a relação com o quadro, nem as dores que você está sentindo. Tá ótimo, gente. Muito obrigada. Depois do terceiro, você amarrou a trompa que sobrou ou não? Aí fez a laqueadura. 44 anos eu tive o Bruno e aí foi fazer a laqueadura daquela trompa, né? Pelo amor de Deus. Vocês têm redes sociais para deixar? Você quer deixar alguma coisa? CláudiaFernandesTV.com. E você? Tem o Instagram, Matheus Roque, Matheus com TH, Roque_MR. Tá ótimo. Muito obrigada pela presença de vocês. Olha que importante a gente ter informações sobre os problemas que causam infertilidade na mulher, buscar tratamento e nunca perder a esperança. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até a próxima.